Muito bem, pessoal. Agora vamos resolver o exercício que solicita e pede o cálculo do MDC, que é o máximo divisor comum. Bom, o que conceitualmente seria esse máximo divisor comum? Então, na verdade, você tem dois números, né? E a partir desses dois números, como por exemplo, 48 e 30, você vai observar que cada um desses números tem divisores. Então, por exemplo, 2, 12, alguma coisa nesse sentido. E daí você quer saber qual é o maior divisor entre os dois. No caso, se houver, obviamente vai ser um número diferente. Pode ser até igual a um dos dois, conforme a situação. Pode ser um número diferente. E se os dois forem primos entre si, por exemplo, então a gente pode imaginar que o único divisor que nós temos seria o número 1. Então, nesse exemplo, nós temos o 48 e 30. Então, o primeiro algoritmo seria fazer a divisão do maior com relação ao menor e pegamos o resto. E damos continuidade, continuando dividindo, né? É o que sobrou pelo resto. Então, por exemplo, eu tenho aqui 48 dividido por 30, né? E pego o resto. O resto da operação é 18. Né? Então, na verdade, agora, o que era 48 passa a ser 18. Aí eu verifico, entre 18 e 30, o maior quem que é? É o 30. Então eu divido 30 por 18. Né? 30 por 18 tem resto 12. Muito bem. Então, eu elimino 30 e eu tenho agora o número 12. Entre 18 e 12, o maior é o 18. Então eu faço a divisão 18 por 12 e tenho o resto 6. Bom, agora eu descarto 18, fica 6. Entre 18 e 6, ou melhor, entre 12 e 6, eu faço a divisão de 12 por 6, porque 12 é maior, e eu tenho 0. Então significa que o maior número que divide os dois, ou seja, o maior número que divide 48 e 30 é o número 6. Então, basicamente, a ideia é fazer divisões sucessivas, de tal forma que eu pegue o resto e realimento o processo. Então, teríamos, por exemplo, alguma coisa como isso aqui. Eu tenho uma função, onde eu tenho dois elementos, x e y, e eu faço um loop até esse loop aqui, de tal forma que em algum momento o x vai ser igual a 0 ou o y vai ser igual a 0. Se por acaso o x for maior que y, então o x recebe o resto da divisão de x por y. Se o y for maior, o y recebe a divisão, no caso, de y por x. Em algum momento vai acontecer desse elemento x ser igual a 0 ou o y ser igual a 0. No caso do x ser igual a 0, que na verdade nós observamos que esse x, a princípio, como ele pega o resultado da operação, né, ou seja, o resto da operação, então quando ele for 0, significa que a operação aconteceu, o resto for 0, então eu vou pegar o y. E quando o seu y for 0, eu vou pegar o x. Então nesse caso, por exemplo, vamos colocar aqui 12 dividido por 6, automaticamente eu vou eliminar o 12, né? Digamos, porque é uma operação similar a essa aqui, eu vou eliminar então o 12, vai ser 0. Como vai ser 0, eu vou terminar o laço e eu vou pegar, obviamente, o outro número, que no caso seria 6. Ok? Então, essa basicamente é a ideia básica para que nós, de alguma forma, possamos aí, pensar numa solução do problema. Ok? Uma outra solução seria fazer, essa aqui no caso nós estamos fazendo divisões sucessivas, a outra possibilidade seria fazer subtrações sucessivas. Por quê? Porque na verdade a divisão ela é um composto de várias subtrações que você faz com relação à questão dos elementos. Bom, então a gente vai resolver esse exercício de tal forma que, dado dois números,
a gente consiga então encontrar o maior divisor entre esses dois, ou seja, um número que divide os dois simultaneamente. Suponhamos agora que eu tenho então uma planilha onde eu tenho esses números 2 e 3, 88 e 90, 30, 45, 108, 135, 34, 128, 48 e 30. E aqui eu gostaria de ter uma função chamada MDC, né, que pudesse calcular o máximo divisor, no caso, o máximo divisor comum entre eles. Ok? Então, a gente vai chamar aqui o nosso ambiente do VBA. Vamos inserir inicialmente o módulo, não podemos esquecer sempre. E a gente vai criar então uma função chamada MDC, sei lá, número, por exemplo. Eu tenho dois parâmetros, x do tipo integer, y do tipo integer, que retorna um tipo integer. Muito bem. Nesse caso então, eu tenho esses elementos aí. Vamos usar então o do loop until o que? Until o x é igual a 0 ou o y é igual a 0. Muito bem. Se, nesse caso, o x for maior que y, então o x é igual a x mod y, ou seja, o x recebe o resto da divisão de x por y. Caso contrário, se o y for maior que x, então o que eu faço? O y recebe y mod x, né? Ou seja, nesse caso eu tenho que o meu y recebe o resto de divisão de y por x. Fechamos um comando end if. Ok? Então, se nós observarmos aqui esse loop, nós temos se o x for maior que y, ele faz uma atualização de x com o resto da divisão de x por y. Caso contrário, se o y for maior que x, ele pega e atualiza o y com o resto da divisão de y por x. Ele faz o laço até que o x seja igual a 0 ou o y seja igual a 0. Muito bem. Nesse caso, vamos verificar. Se o x for igual a 0, então eu vou retornar, então usando o MDC número, eu vou retornar o y. Caso contrário, eu vou retornar o valor que é o x. End if aqui e tudo bem. Fechamos então a função. Muito bem, então a partir de então podemos verificar se conseguimos resolver parte do nosso problema executando então essa função aqui, por exemplo, né? Então se eu colocar igual a MDC, ele vai aparecer MDC num. Vou pegar o 2, ponto e vírgula, mais esse elemento que aqui está, que é o C2, fechamos aqui e vamos dar Enter. 2 e 3, com certeza eu tenho 1. Se eu pegar agora o MDC, num, desse elemento, ponto e vírgula, mais esse outro, que é o elemento C3, então eu tenho aqui o elemento o número que divide esses dois, ou seja, o maior número que divide esses dois simultaneamente é o 2. Bom, e aí copiando aqui, vamos copiar, entre 30 e 45 seria o 15, entre 108 e 135 seria o 27, olha só, né, no 27. Então,
Agora, o próximo seria entre 34 e 128, seria o 2. E o exemplo que nós tínhamos feito, 48 e 30, era o 6. Isso significa que o nosso algoritmo para esse tipo de problema resolve muito bem a situação. Muito bem. Podemos então continuar aqui e criar uma subteste. Nessa subteste nós temos então que o x, por exemplo, vamos colocar assim, né? N1 do tipo integer, vírgula, N2 do tipo integer. Aí eu faço, por exemplo, N1 é igual a 2, N2 é igual a, vamos colocar aqui, 18. Vou colocar, por exemplo, 20 aqui, ok? Para verificar se tem algum divisor, né? Pegamos agora então o resultado, é igual, chamamos a função MDC num de quem? N1 e N2. E usamos um message box. Então o resultado é igual e comercial resultado. Bom, e aí vamos executar aqui. Entre 20 e 18, vamos verificar então, seria 2. Se eu pegar agora e colocar, por exemplo, vamos colocar aqui 24. Quem seria então? Entre o 24 e 18 seria então o 6. Ok? Então, a princípio, ele está executando de forma apropriada, do jeito que nós queríamos resolver o nosso exercício. Muito bem. Uma outra forma que nós temos para resolver esse problema, então uma função MDC 02, por exemplo, vou colocar num M num 02. Então eu tenho x do tipo integer, y do tipo integer e eu tenho retorno integer. Nesse caso eu tenho aqui, por exemplo, um laço do loop until, nesse caso, o x, até que o x seja, faça o loop até que o x seja igual a y. Essa seria uma outra forma, né? Se o x for maior que y, vamos fazer então uma subtração. Se ele é maior, eu posso fazer o x receber x menos y. Caso contrário, se o y for maior que x, então eu posso fazer o y igual a y menos x. Então, um end if aqui. Bom, nesse caso, a minha ideia é você fazer subtrações sucessivas até que você encontre então um divisor. Se for dois números que não têm divisores, por exemplo, primos entre si, então a ideia é que ele vai retornar o valor 1. Então MDC num 02 é igual a x. No caso poderia ser até y, porque os números são iguais. Ok? Então vamos voltar lá no programa, melhor na planilha, aliás, e verificar se o nosso exercício está correto. Se eu colocar aqui então igual ao MDC número 2, por exemplo, né, entre 2, ponto e vírgula, 3, a ideia é que ele tem que dar, por exemplo, então o 1. O MDC não 2 entre 88 e 90, então seria, erramos o nome da função aqui, MDC num maiúsculo entre 88 e 90, e ele gerou o número
2. Vamos copiar aqui a função, né? Então no caso aqui seria 15, gerando mais uma cópia seria 27, uma outra cópia seria 2, e por último eu tenho aqui o 6. Então eu tenho, ele gerou somente não gerou o número 2, né? Vamos testar aqui então. Número 2, tá? Então aqui a função número 2. Essa aqui 15, então, é a função número 2. E essa aqui seria então a função número 2. Essa aqui com o 2 seria a função número 2 também. E essa aqui com 6 seria a função número 2. Então, temos aqui uma outra forma. Nós temos aqui uma outra forma que podemos utilizar para resolver o problema de determinar, por exemplo, o MDC entre dois números inteiros. É importante observar que todas as funções retornam um valor inteiro. Por quê? Porque a divisão que nós fazemos aqui é uma divisão inteira para que possamos pegar o resto de divisão. E sempre temos então dois parâmetros, tanto nessa função quanto nessa outra função temos então dois parâmetros.